Que o Cuca pediu, nem sei se eu pedi as contas, porque acho que nem deu tempo da conta, né, ter alguma coisa, porque foi menos de uma semana, inclusive, depois de muita polêmica, depois de muita pressão e depois de muitos acontecimentos em tão curto espaço de tempo. O futebol muda tudo muito rápido. E é o que aconteceu com o Corinthians, que não tem mais técnico, tá à procura de um, tem derby no sábado. E eu queria saber de vocês, tem algum nome perto do Corinthians ou que vocês acham que seriam bacana para assumir esse rojão? Até porque o Corinthians passou do Remo na Bacia das Almas. Tem um derby pela frente e uma Libertadores que começou malmé, digamos assim. Qual será o futuro do Corinthians, principalmente no comando do Timão? Eu gostaria de começar só recapitulando, né, a questão do Cuca. Foi aquelas histórias interessantes, né? Eu até falo com meu pai, sempre um treinador que passou muito rápido pelo Corinthians, ficou 4 dias. Foi o Júnior, né, o lateral, ficou 4 dias no Timão, saiu. A história do Cuca com certeza vai ficar marcada eternamente, porque é um treinador que ficou 6 dias no Corinthians, 2 jogos, uma vitória e uma derrota. Ele chegou já sob pressão. O Cuca vive uma pressão do caso da acusação de estupro vive assim, resgatado desde mais ou menos 2020, quando ele fez o elogio ao Robinho, né, quando veio para o Santos, e ali, quando ele faz esse elogio, o pessoal levanta o passado dele, relembra caso, porque o Robinho também teve caso também de questão sexual, né, enfim, violência sexual, etc. Então, quando resgata essa parte do Cuca, a vida dele no futebol ficou bastante instável. Foi no Atlético Mineiro, apesar dele ter alguns bons momentos, mas maus momentos também na saída, e no Corinthians ele já chega com uma premissa de vir num time que tem como pauta principal, ou uma das pautas principais, as identidades, principalmente a questão feminina, né, na questão de respeito às minas e tal, um clube que tem essa inclusão. Quando você faz esse tipo de pregação, você tem que ter essa cartilha sendo seguida, na minha visão, de todos os momentos. Então, se você abraça essa causa, você não seguindo em algum momento, você se torna hipócrita. E o Corinthians se tornou hipócrita porque o caso do Cuca não foi o mesmo da contratação no Atlético. A contratação no Atlético aconteceu em um momento nebuloso do caso. O caso do Cuca, quando o Corinthians contratou, já todo mundo sabia o que estava acontecendo. Então a diretoria do Corinthians é a maior culpada de tudo que aconteceu. O Cuca assume, pega o jogo contra o Goiás sob pressão. Na verdade, a entrevista dele já é algo bem tenso. Poucas entrevistas, eu amo entrevista coletiva, eu adoro entrevista coletiva, assisto quase todas aí que eu posso assistir, porque a gente consegue ouvir o cara e entende o treinador, etc. Do Cuca foi uma das mais tensas que eu vi, porque já começou com a pergunta, aí vem mais pergunta, e aí ele responde, e através da resposta dele, o caso foi mais expandido, porque ele negou o que aconteceu ali, segundo o que é dito na Suíça, e ali o próprio advogado do caso entrou, enfim, mas aí eu nem vou entrar nessa questão, porque eu não tenho acesso ao caso, não posso falar de fato, mas aconteceu isso. Depois o Cuca treina no Goiás, a torcida continua com pressão, rede social, na porta do CT do Corinthians, quando o Cuca estava sendo apresentado, tinha 200 mulheres protestando. Não foi uma apresentação qualquer, o Cuca chegou sob muita pressão. Perde pro Goiás, aí vem a questão de segunda-feira, que o Cuca teria já pedido na segunda-feira para sair. Ele continua ali, nega, na verdade, nota oficial da assessoria dele, continua, e aí na quarta-feira de manhã vem ali levantamento de que o Cuca iria pedir para sair, independente do resultado do jogo do Corinthians e Remo. O Corinthians venceu o Remo, e aí veio uma carga emocional, que foi a carga dos jogadores do Corinthians sendo homenageando ou dedicando a vitória para ele. Claramente ali o Roger Guedes e o Cássio, como os maiores expoentes, foram até o Cuca e abraçaram ali, depois tiveram as entrevistas, e eu fiquei ali até 1h15 da manhã esperando a entrevista coletiva, porque estava um pouco estranho. Eles marcaram a entrevista coletiva para 00:30, já estava meio assim, tudo bem, esperei 00:30, foram adiando, era 15 para 1h, 1h15, e quando entrou na entrevista já tinha várias notícias de que o Cuca estava no vestiário, ninguém saiu do vestiário, os jogadores estavam tentando convencer, não conseguiram convencer o Cuca na sequência sai, entra na coletiva, e daí basicamente não teve nem coletiva, não teve pergunta, ele só respondeu ali, falou que aconteceu com a família dele, etc. A gente conhece a história do Cuca, ele e a família dele sempre teve uma ligação muito próxima em relação aos trabalhos, e ele saiu. Então o caso do Cuca é basicamente isso, e agora ele vai se ver com a justiça, o que aconteceu, mas para mim o maior problema dessa situação não é nem o caso Cuca, o maior problema da situação é o caso diretoria do Corinthians, e isso é um caso que o Cuca passa.
a diretoria do Corinthians fica. E aí vem a próxima contratação. E fique aberto, porque o Fernando Lázaro, que era o ex-treinador, está na comissão fixa, né? Tem a comissão fixa do time e a comissão que vem com o treinador, o Cuquinha, etc. No caso, o Lázaro, ele pode ser o treinador que vai comandar o Corinthians contra o derby. Eu acho difícil, eu acho que o Danilo, que é o treinador sub-20, é o maior cotado para estar lá, e vem as opções. Aí o Corinthians a gente colocou na capa, né, que tem o Tite, que eu acho quase impossível o Tite vir, por tudo que foi exposto, a esposa dele não quer que ele treine no Brasil. Tem também o Vojvoda, que é uma intenção do Corinthians há muito tempo, faz um ótimo trabalho no Fortaleza, bom treinador, não sei se parte financeira consegue trazer ele. Aí tem Fábio Carille, que é o mais do mesmo, o Mano Menezes, que se cair hoje aí, pode ser que também fique aí aberto, né, no Internacional. Então, assim, tem algumas possibilidades. Rogério Ceni, que eu acho que eu não contrataria o Rogério Ceni, não pelo treinador Rogério Ceni. Você acabou de sair de um treinador que ele entra de uma maneira traumática e tem que lidar com o caso extra-campo. Imagina contratar o Rogério no Corinthians. O que ele mais vai ter que tirar é a objeção de torcida. Então o Rogério Ceni não contrataria simplesmente por isso. Então tem essas opções. Para mim, se eu fosse o Corinthians, eu iria muito afinco atrás do Vojvoda para tentar convencer ele com a parte financeira, porque estrategicamente o Corinthians é um time bagunçado. Se eu fosse o Vojvoda, eu não viria. Se eu fosse o Corinthians, eu iria atrás dele. Mas só pra me falar uma coisa, o Wilson falou do nome do Danilo, né? Segundo saiu num portal Meu Timão, ele foi descartado pela diretoria para assumir diante do Palmeiras no Clássico, e o próprio Danilo falou que não houve nenhuma conversa com ele, ninguém chegou para falar com ele sobre isso. Então eu acho difícil, ele até falou, agora eu sou técnico do Sub-20 e tô muito tranquilo, ninguém veio falar comigo. Então eu acho que ele vai seguir no Sub-20, porque também é muito cômodo pra diretoria se envolver em toda essa confusão e simplesmente colocar um ídolo lá e falar, vai lá, vai lá contra o Palmeiras. Aí se o cara, sei lá, perde o jogo, a pressão já vai toda pra ele. E aí acaba queimando um ídolo do clube sem necessidade. Então eu acho que nem é uma boa mesmo ele treinar. E como você tinha falado do Mano Menezes conseguiu manter o cargo. O Inter ganhou de 7-6 nos pênaltis, então ele se mantém, o Inter tá classificado. Então pode descartar o nome do Mano Menezes, apesar de que eu acho que o Mano Menezes seria péssimo no Corinthians. O trabalho dele é muito ruim no Internacional. E o time do Corinthians, como eu tinha falado alguns episódios atrás, o problema de muitos clubes, assim como o Corinthians, não é só trocar o treinador. Para mim, o elenco do Corinthians é muito mal formado. Quem assistiu o jogo ontem contra o Remo pôde notar que o time era ineficiente contra o Remo, cara. O Remo é um time de Série D, Série C, Série D, se eu não me engano. O Remo não consegue levar perigo para nenhum clube e o Corinthians não conseguia criar contra o Remo. O segundo gol do Corinthians foi um cruzamento, sei lá, antes da entrada da grande área, que tava naquele desespero. Vamos cruzar a bola pra área e ver o que acontece. Tipo, o time não tem criatividade nenhuma, os jogadores não chamam a responsabilidade, porque fala assim, o Lázaro treinou mal. Mas, irmão, é contra o Remo, é o Corinthians e o Remo. Em casa, ninguém pega uma bola e faz uma coisa diferente, sabe? O time não tem criatividade nenhuma. Aí você tá precisando do resultado. Quem você vai colocar? Com todo respeito, o Paulinho. Em 2023, não dá mais. Tipo, ele é ídolo. O cara ganha uma bala, igual eu tinha falado. O Corinthians gastou muito dinheiro com esses jogadores e poderia estar gastando esse mesmo dinheiro com outros caras que iam dar mais resultado pro Corinthians. O problema foi má gestão de mais uma vez querer se esconder atrás de ídolos, porque esses caras chegaram em qual circunstância? Ano retrasado, ano passado, se eu não me engano, precisava dar uma resposta contra o Palmeiras e o Flamengo. Vamos trazer um monte de ex-jogador que passou por aqui, que é ídolo da torcida e que ganha um salário altíssimo, que a gente vai brigar com os caras, porque tem jogador de peso. Mas o futebol não é assim. Se for assim, o Flamengo vai contratar o Zico. E bota o Zico lá, o Zico é o Zico, não tem nem o que falar. Mas o futebol não é assim. Já passou, o Paulinho foi monstro em 2011 e 2012, jogou demais, absurdo, cracaço de bola, mas em 2023 não dá mais. São 10 anos à frente já. O cara não consegue se manter saudável. E aí ontem você vai e coloca ele basicamente centroavante, porque você tá num desespero total, nem coloca ele na posição dele, sabe? São umas coisas que às vezes até queima o cara, porque a torcida começa a pegar ranço dele, fala assim, mano, o cara nunca joga, deve ganhar mais de 1 milhão. Quando entra não contribui com nada, e só se machuca, sabe? E aí o time fica dependendo só do Roger Guedes e do Renato Augusto. Aí o torcedor olha pro Yuri Alberto e o Yuri Alberto não aceita um domínio. E aí, deu um monte de jogador e muita grana pra contratar o Yuri Alberto, que com todo respeito, ele é um bom jogador, mas ele não vale tudo aquilo. E ontem foi mais uma prova de que ele não vale tudo aquilo. Se não fosse o Roger Guedes, se não fosse o Fagner achando aquele cruzamento,
o Corinthians não tinha passado. E se não fosse o Cássio também, né? Porque, mais uma vez, o Cássio carrega o Corinthians. Isso tem acontecido ano após ano, que o elenco é mal formado, o Corinthians tem um time muito fraco, e o Cássio tem que salvar várias vezes. Clássicos, jogos decisivos. Se não for o Cássio, o Fagner e o Roger Guedes, o Corinthians não passa. E esse, pra mim, é o maior problema. É a diretoria, que formou mal esse elenco, que se esconder atrás de nomes, de ídolos, e não conseguiu fazer uma boa digestão. Em vez de contratar o Juliano, o Renato Augusto, o William... O Renato Augusto até vai que ele joga muito ainda, mas ele vive no DM. Então, pra mim, é um jogador que eu não contrataria pro meu clube. O Paulinho... o Corinthians deve gastar com esses caras de salário. O William lá atrás, sei lá, uns 5, 6 milhões por mês, chutando baixo. É mais fácil você pegar esse dinheiro e contratar uns caras nível Arrascaeta, Cebolinha. O Cebolinha jogou muito ontem no Flamengo. Com certeza o Cebolinha seria titular absoluto no lugar do Adson, cara. Tipo, o ataque do Corinthians é Adson, William Alberto e Roger Guedes. Não é melhor você ter o Cebolinha no seu ataque do que o Adson? E ele vai ganhar a mesma coisa do Paulinho, que nunca joga. Então, tipo, são coisas que deveriam ter sido colocadas na balança lá no começo do projeto. E parece que não tem um projeto, na verdade, né? Porque o Duílio falava muito de, a gente tá zerando as dívidas do clube. Mas recentemente saiu um balanço e a dívida baixou 0,2%. Que diminuição é essa? Não tem diminuição. É só isso que eu queria falar. E o problema não é só o Cuca ou outro técnico que vai chegar ou que vai sair. O problema é a diretoria, que planejou mal esse elenco. E agora, qualquer um que chegar vai pegar uma bomba. Igual você falou, o Corinthians é desorganizado. Tipo, o cara vai chegar, ele vai estar no meio de uma confusão com a diretoria lá, porque a diretoria tá tentando achar um escudo para se esconder atrás de novo. O elenco é mal formado e a torcida não quer saber. A torcida quer que o Corinthians ganhe. E aí vai cobrar o novo treinador e o treinador provavelmente vai ser fritado. Talvez pelo vestiário, pela pressão externa, esse tipo de coisa. Então é isso que eu tinha para falar sobre o Corinthians. E bem que você citou, hein, Anderson, antes de passar para o Renato, de que o Cássio ontem que salvou, e a gente está falando e vai falar muito ainda dos goleiros, né, dos grandes goleiros, e o Cássio mais uma vez, pode ser que ele esteja numa fase, não interessa, enfim, o Cássio é o cara. Ele é o cara do Corinthians e, para mim, até na comparação que tem sempre com o Ronaldo Giovanelli, né, que é também um dos grandes goleiros da história do Corinthians, é que realmente o Cássio, ele transcende. Na minha opinião, ele é um cara que transcende muito no Corinthians. Ele é a imagem do Corinthians. É a principal figura, talvez, desse século, na minha opinião, e talvez um dos maiores da história. Um dos maiores da história, não só do Corinthians, mas do futebol brasileiro. Só isso que eu queria também pontuar. Antes, para passar para o Renato, e aí a gente vai para a Copa do Brasil, que tem aí os últimos classificados. Mas dê sua opinião aí também, Renato. Só somando aos comentários, a habilidade que o Corinthians, acho que não só o Corinthians, mas grande parte dos clubes brasileiros que têm má gestão, extremamente organizados, a habilidade que eles têm de arrumar para a cabeça. É algo meio que desnecessário, cara, porque, assim, torcida do Corinthians, principalmente, com esse caso do Cuca, né, pra mim, mesmo sendo palmeirense, tudo, cara, reconheço a torcida do Corinthians como, pra mim, a mais engajada do Brasil com temas sociais, com alguns temas, tipo, que saem um pouco dessa linha do futebol, sabe? Tem, obviamente, todo time, todas as torcidas têm, mas eu acho que o Corinthians é um pouco mais apegado a isso. Pelo menos a torcida eu sinto um pouco mais disso. E, poxa, aí vai chamar o Cuca, bom técnico. Eu lembro quando ele veio, muitos jornalistas falaram, tipo, tirando toda essa parte aí de lado, poxa, é um bom técnico. E é verdade, é um bom técnico. Mas o Cuca, não só nesse trabalho do Corinthians, mas em outros trabalhos bons, sempre a questão familiar também pesa demais. Poxa, o Atlético Mineiro ele fez uma baita campanha, quis ir embora depois de ser campeão. O Palmeiras também, em 2016, foi a mesma coisa. Voltou depois, não conseguiu fazer um bom trabalho. No Santos também. O Cuca é um cara que ele é muito bom, mas parece que pessoalmente não é muito bem resolvido, né? Então, é um bom treinador, mas sempre no final do ano parece que o time volta a estacar zero para a próxima temporada, sabe? Sempre deixa o time meio que ao léu para a próxima temporada. Cara, o Wilson falou, né, dos principais técnicos que podem ser. Para mim, o Vojvoda é realmente a melhor opção. Para mim, já poderia ter vindo antes, mas pode ser também escolha do próprio Vojvoda, tudo. O Fortaleza é um time, hoje, com uma boa gestão. É um time que tem
um crescimento, dá para ver um bom projeto, então pode ser que o Voivoda fique por causa disso. Mas o Corinthians acho que é um time que, poxa, é um atrativo pro Voivoda, eu acho que seria ele... Se dá uma apertadinha, eu acho que o Voivoda até vem. Tite eu acho difícil vir, né, até com as informações já, o Tite também não precisa ficar mais esquentando cabeça sendo técnico aqui no Brasil. Mas é isso, para mim como o Wilson e o Anderson falaram, para mim a habilidade que a diretoria do Corinthians não só é que o Corinthians é o time em pauta agora, mas é a habilidade que eles têm de arrumar para a cabeça. Ô Renato, só elucidando o que você falou, se eu não me engano, nos últimos 10 estaduais o Cuca participou, sei lá, de 2, 3. Tipo, em estadual ele nunca tá, porque ele faz o trabalho, sai em dezembro e volta depois nos times, então tipo... É muito inconstante, mas de fato, eu acho que é um treinador. Eu não gosto, assim, pessoalmente, eu não gosto muito do Tite, do Cuca. Tite eu adoro. Do Cuca pela questão histórico. Ele tem rivalidade com o Corinthians, ele tem identificação com o Palmeiras, ele é torcedor do Palmeiras, segundo ele, na época, ele comentou isso. Em 2010, quem lembra do que aconteceu no Pacaembu, tava lá no último gol do Ronaldo contra o Cruzeiro. Ele falou um monte do Corinthians no dia que teve o pênalti do Gil, né, em cima do Ronaldo. Então, assim, ele não é uma pessoa. Bem vista, né? Mas aconteceu, além de tudo, tem a questão extracampo. Então piorou, né? Triplicou, Vitão. E para fechar esse assunto, para a gente partir para a Copa do Brasil, sábado tem derby. Pois é, 18h30 no Allianz Parque, Palmeiras e Corinthians, terceira rodada do Brasileirão 23. E aí, o Corinthians vivendo todo esse momento de agora. O Palmeiras que tá vencendo, convencendo, aí é relativo para os torcedores, para a imprensa, para a gente que está falando aqui, mas está passando. Mas eu acho que é um dos clássicos mais esperados assim dos últimos entre Palmeiras e Corinthians nesse sábado e que com certeza vai ditar, eu acho que algum ritmo aí para esse mês de maio que vai ser mais longo ainda, com Copa do Brasil de novo, com Libertadores, com Brasileiro, mas com os times já começando a assentar depois desse começo de ano, né, que o estadual é aquele intensivão, né, o supletivo, para chegar depois e conseguir orquestrar um time para o restante da temporada. Mas sabadão tem derby, menos 2 dias, o derby já tá batendo na nossa porta. Perfect.